Se você quer abrir um bom negócio, a igreja virou um bom negócio. Nossa. É o melhor negócio que existe. Por quê? Porque você vende o que você quiser e você não precisa entregar nada. Você vende o que você quiser. O pastor Mirim, ele não está fazendo nada diferente do que os grandes pastores fazem. O que chama a atenção somente é que há adultos por trás disso e ninguém protege esta criança, que foi objetivamente objetalizada. Ele se tornou um objeto de lucro. O que é você ensinar uma pessoa a vender um produto ruim que não vai dar resultado? É ser ladrão. O Deus que está sendo pregado hoje em dia não é um Deus espiritual. É um Deus materialista, extremamente materialista. Porque é o Deus da prosperidade. Eu vi certo dia uma mulher dizendo: o meu marido foi para o retiro dos legendários e voltou transformado. Ele agora me abraça. Eu disse: oi? Como assim? O seu marido não lhe abraçava? Fala galera, eu sou o Carlos Mafia, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Hoje, episódio especial, vamos falar de manipulação emocional disfarçada de ajuda. Muitos coaches, muitos picaretas por aí querendo te pegar, né? Para falar sobre isso, tenho aqui um convidado muito especial. Pela terceira vez aqui no Plugado, do meu lado direito, Marcos Lacerda. Salve, Querido, salve. Obrigado pelo convite. E assim, não sei se talvez você não saiba disso, mas aqui foi o primeiro podcast que eu vim na minha vida. Puta, que honra, cara. E aí honra. Depois disso já fui em vários, mas eu aprendi o que era fazer um podcast vindo aqui. Pô, que demais. Tava assim, com muito... Gente, são horas de conversa, eu vou ter assunto para horas de conversa. Eu fiquei na dúvida se era, porque eu falei, cara, eu não lembro de ter visto ele em nenhum lugar. Mas eu apaixonado pelo seu conteúdo, como eu te contei, ó, se vocês não assistiram, tem outros 2 episódios aqui, depois você vai lá e assiste. Mas eu falei, eu não vi ele em nenhum episódio, cara, nenhum lugar, mas, meu, ele é muito bom, o conteúdo dele é muito legal. Não tinha. Depois de você, aí eu já fui, acho que em todos os podcasts, mas quem abriu foi você. Olha, que demais. E eu aprendi a fazer aqui, foi bom. Pô, que honra. Obrigado por estar de volta. Maravilha, ó. Então a gente tem muito o que falar hoje. Esse lance de manipulação emocional disfarçada de ajuda. Eu queria já entender de você, não é de hoje, né, que isso existe no mundo. Né? Esses projetos de dominação, tudo mais. Como que você enxerga isso? Assim, é comum? Desde que o mundo é assim? Desde que o mundo é assim, mas há momentos em que isso se agudiza. Isso vai se agudizar sempre, Máfia, quando a crise fica mais acirrada. Sempre em momentos de crise, sobretudo de crise econômica, isso é fermento para esse tipo de situação aparecer. Então, quanto mais necessitadas as pessoas estiverem, mais picaretas existirão no mundo. Por quê? Porque eles vendem fórmulas fáceis. E é preciso que você entenda que não existe fórmula fácil para nada. Eu sou psicólogo, tenho clínica há mais de 30 anos e hoje, como eu estou na internet, é muito comum eu receber centenas de e-mails onde a pessoa narra uma história inteira e no final ela me pergunta: o que é que eu faço? Como se eu tivesse a resposta. E se eu quisesse ganhar dinheiro em cima disso, seria muito fácil. Sim. Eu vendo a resposta, se eu vendesse a resposta, eu vendesse cada resposta por R$1, eu era um homem assim milionário. Acontece que o que as pessoas precisam entender é que quem tem que construir a sua resposta é você. E não existe em psicologia fórmula pronta. Aquele povo que está lá dizendo: olha, se você quer atrair alguém, você dê um descaso que a pessoa venha atrás de você. Para isso ser real, todo ser humano teria que funcionar da mesma forma. Não é verdade. Algumas pessoas sim, se você der o desprezo, elas vêm. Outras, como eu, se você der o desprezo, nunca mais você me vê. É simples assim, sim. Não há fórmulas. Não há fórmula. Eu é que tenho que descobrir. Então, sim, essa picaretagem existe faz tempo e hoje em dia ela se ancora em 2 grandes pilares. Primeiro, o da necessidade, quanto mais as pessoas precisam, e depois a estrutura
social que a gente vive, que é a estrutura capitalista. Ah, ele é comunista. Não, não sou comunista. Olha para minha cara. Não, não sou. Não é isso. Eu só estou querendo dizer que a ideia de eu tenho que lucrar, custe o que custar, é uma ideia capitalista. Ela está aí na base de tudo. Você tem que lucrar, nem que você passe por cima do outro, que você minta, que você engane, que você roube, você tem que lucrar. Junta-se isso com estados de privação, pronto. A esperança é um produto mais lucrativo que existe? A venda da esperança? A venda da esperança é lucrativo. Aliás, se você quer abrir um bom negócio, e que virou agora um bom negócio, igreja. A igreja virou um bom negócio. Né? Não à toa, as periferias estão lotadas. Outro dia eu fiz uma conta, em uma avenida tinha 5. E assim, questão de 4 quilômetros, lá perto da minha mãe, na Zona Leste. 5 igrejas em menos de 4 quilômetros. Mas observe, as igrejas, elas estão virando, sobretudo as igrejas de classe média, área VIP, não sei o que, tem toda uma... né? E tem a toda... igreja Church, né? Church e parede preta. Tem as paredes pretas, tem uma estrutura, lugar para vender lembrancinha, tem a área VIP. Tudo em inglês, tudo, né? Todos os nomes. Tudo em inglês e tal. Veja, é o melhor negócio que existe. Se você quer abrir uma igreja, é o melhor negócio que existe. Por quê? Porque você vende o que você quiser e você não precisa entregar nada. Sim. Não é? Sim. Você vende o que você quiser. Você vende cura do câncer, você vende o que você quiser. Rasga laudo, mas você não tem que entregar nada. Sim. Porque no final das contas, se o produto que você comprou não vier, a culpa é sua. Eu vou chegar nisso. Porque Deus não quis por sua causa. Ou seja, o entregador é Deus. Que vai cobrar a Deus, não a mim. Sim. Né? Então, com a igreja eu posso vender tudo e não entregar nada. Aí tem uma coisa que as pessoas começam a não se dar conta. É que o Deus que está sendo pregado hoje em dia não é um Deus espiritual. É um Deus materialista, extremamente materialista. Sim. Porque é o Deus da prosperidade. Ele vai lhe ajudar a prosperar, ele vai lhe ajudar a ter... O que tem de espiritualista nisso? Nada. Isso é absolutamente material. Então, o que você está dizendo no final das contas é: se eu não tivesse nenhuma questão financeira, se eu não tivesse nenhuma ambição de chegar a tal posto, eu não precisaria de Deus. Não é? Porque Deus é aquele que me dá, é o milagreiro, é aquele que vai fazer. Não é essa a função de Deus, ou não deveria ser essa a função de Deus dentro de uma estrutura social. Absolutamente não deveria ser. Você está há mais de 30 anos aí, né? De profissão, né? Você viveu bons anos aí sem a internet. Você diria que essa transição aí, o fato da internet, das redes sociais e tudo mais, isso aumentou exponencialmente as pessoas que oferecem esse tipo de soluções fáceis para problemas complexos? Aumenta porque aumenta o braço, né? Eu agora posso, de dentro de casa, fazer o que eu quiser. Antes não, antes dava mais trabalho. Pelo menos dava trabalho. Sim, dava você tinha que escrever um livro, né? Você tinha que escrever um livro, você tinha que ir lá, você tinha que abrir. Você tinha que ir na TV, cavar um espaço, né? Ser aceito. Hoje em dia, qualquer pessoa com um celular na mão grava um vídeo, promete milagres, cria discípulos, e muitos dos discípulos no início são comprados, né? São atores disfarçados. Sim. Tem atriz de culto. Sim, né? Então isso vai indo. Mas isso, lucrar com a miséria, já se lucrava antes da internet na TV. Não é? Quanto o Silvio Santos lucrou com a miséria? Telecena, o baú da felicidade. Eu lembro de uma frase que o Silvio Santos dizia, que era o seguinte: quem não se endivida não progride. Para você progredir, você tem que se endividar. Então, se você quer uma geladeira nova, você tá aqui o carnê, você paga as prestações, você parcela em 24 vezes. Veja que isso
é a mesma dinâmica levada ao expoente X por causa da internet. A internet está aí para isso. Mas é diferente, né? A questão dessa facilidade tão grande e da possibilidade de você ligar o celular de onde você estiver. Você acha que tem como piorar do nível que a gente está agora? Porque assim, a gente está chegando em inteligência artificial, que é uma outra ferramenta, uma outra grande evolução. E que a gente vai chegar no nível de nem precisar mais dessas figuras, essas personas, para você cair em picaretagens e golpes. Tá piorando? Tá piorando, porque a gente também tem uma base cada vez com menos cultura, né? Uma base social cada vez com menos cultura. Porque eu vi certa vez, em algum videozinho desses de internet, uma senhora dando glória a Deus, como Deus é magnífico, porque tinha uma formiga tocando violão. Feita por inteligência artificial, né? Sim, sim. Então, nossa, olha só o que Deus fez aqui e tal. E aquela senhora acredita nisso. As senhorinhas que acreditam em qualquer coisa que o político fala, né? Mas ela tá vendo. Ela tá vendo. Teve aqui acho que foi no Brasil, não sei onde foi, não foi no Brasil. Bom, seja lá onde foi, uma mulher que estava namorando com Elon Musk. E ela disse, era ele. Eu não tenho, não era ele. Eu mandei ele puxar os cabelos e ele puxou os cabelos, era ele. Nossa, velho. Você bota a inteligência artificial para fazer o que quiser e a pessoa acredita e muito perde humilde, dinheiro, né? Com isso. Muito humilde. Agora, a gente também não se dá conta de que a estrutura está posta a esse serviço. Porque se você for e hoje em dia isso está ficando cada vez mais comum. Se você for num colégio de elite, está proibido você usar telefone. Sim. Não pode usar telefone celular. Deixar na bolsa ou nem levar para escola. Levar para casa. Se levar, teve uma confusão que um dia desses confiscaram um celular de uma criança, não sei o que e tal. Não pode. Não pode. Mas se você vai para a periferia, todas as escolas públicas de periferia, tá lá o povo com a cara na tela. O que é que eu estou criando aqui? A classe que domina e a classe que vai ser operária das telas e que vai estar submetida a mim. Isso é claro. Isso é evidente. Então, a classe mais rica já começou a ver, peraí, para eu mandar, eu não posso ficar hipnotizado por isso. Meus filhos não podem. Deixo os outros lá fixados na tela enquanto eu estou livre. Assim eu crio a nova classe operária, que vai ser a classe das telas, e a classe dominante, que é a que teve a cultura, que teve realmente acesso a outras coisas. Caramba, não tinha pensado por esse caminho. Mas né? imagina se alguma coisa nesta sociedade acontece que não seja com o intuito de manter quem domina dominando e manter quem é dominado dominado. Todas as pessoas que oferecem esses tipos de produtos, elas normalmente se baseiam em ruminações mentais. Como eu estava te falando, recentemente eu participei de um evento no qual para mim ficou muito claro o nível da picaretagem, onde chega e onde pessoas humildes vêm de longe para consumir aquele tipo ali de baboseira. Eu até fiquei pensando antes de fazer esse episódio, será que eu faço algo destruindo esse evento que eu fui? Ou eu tento fazer algo construtivo e escolher esse caminho da construção ao invés de ficar martelando, o evento lá não vai e tal. Mas essas ruminações mentais existem, né? E eles ensinam a como você identificar essas ruminações e criar produtos ruins para pessoas que não têm inteligência, que têm um cartão de crédito na mão. Isso é sociopatia, psicopatia? Dá para dizer, do lado teórico, psicológico, o que é você ensinar uma pessoa a vender um produto ruim que não vai dar resultado, porque do outro lado existem pessoas burras que vão comprar? Qual que é o nível dessa... É ser ladrão. O nome disso é ladrão. É uma coisa que eu também acho que a gente precisa ter um certo pudor, porque depois que os psicodiagnósticos caíram na rede, todo mundo agora diagnostica. Meu marido é psicopata, não sei quem é borderline, porque tem TDAH. Pera lá.
primeiro, o diagnóstico tem que ser feito por um profissional. E, em segundo lugar, parece que deixou de existir quem não preste. Simplesmente aquela pessoa não presta. Ela é um ladrão. Ela não tem psicopatologia nenhuma. Ela está simplesmente roubando. E ela não se importa de roubar. O que também não há nenhuma novidade nisso. A gente se escandaliza muito com isso, mas é curioso que a gente não se escandaliza com Brasília. Mais do que se rouba em Brasília, não é possível. Né? Evidentemente, não são todos os políticos que roubam, mas a gente está cansado de ver. Isso explode o escândalo de tal político. Explode. E olha, para pensar. Essas pessoas, quando roubam, elas não estão apenas roubando. Muitas vezes elas se tornam assassinas e elas não se dão conta disso. Na hora que eu tiro verba que seria para merenda escolar ou que seria para a saúde, pessoas vão morrer. Sim. Vão morrer de fome ou vão morrer por falta de... Eu sou um assassino. Esse meu roubo indiretamente provocou a morte dela. É uma consequência. Na hora que eu sou um cara safado, que eu vendo cursos onde as pessoas, né, vão lá e vão acreditar, ou então o jogo de não sei das quantas que eu vou lá e fico usando o cartão de crédito. Teve gente que se matou por causa disso. Nossa. Porque não tinha como pagar a dívida. Então essa pessoa, ela não é apenas um ladrão. Ela leva pessoas a situações trágicas de acabarem com a própria vida. Eu vou chegar na mente desse cara, mas antes disso, do cara que cai. Que muitas vezes é um cara que se considera inteligente, né? E é um cara estudado. E mesmo assim, ele caiu porque ele foi ali exatamente na ferida do cara, em algum problema que ele tem, seja com a família, seja na masculinidade dele. Existem várias ruminações. Existem. E essa pessoa, mesmo inteligente, ela cai. Por quê? Ela cai porque... Bom, vou deixar a questão da cultura de lado. Vamos pegar uma pessoa culta que cai. Tá. Ela cai por dois motivos. Primeiro, porque ela quer soluções fáceis. E, em segundo lugar, porque na base ela é tão desonesta quanto quem está querendo dar o golpe nela. Tem isso. Vamos pensar junto? Só cai no... Você deve... Eu sou velho, mas você já deve ter ouvido falar naquele velho história, o conto do vigário. Né? Caiu no conto do vigário. Sim. O que é o conto do vigário? Você queria um atalho, né? O conto do vigário é quando a pessoa cai numa grande enganação. Quando a pessoa é muito enganada, diz, caiu no conto do vigário. Sim. E aí, eu trago uma questão curiosa. Só cai no conto do vigário quem quer dar o conto do vigário. Vou lhe explicar. Um caso absolutamente real. Isso não estou inventando. Óbvio, antes de se ter internet, em 1800, não me lembro quanto, um cara vendeu a Torre Eiffel. Eu acho que já venderam até o Cristo Redentor. Se bobear. Não, eu acho que em algum momento já venderam. É porque esse dado do Cristo eu não tenho, mas já devem ter vendido. Mas já venderam monumentos históricos. Vendeu a Torre Eiffel como, olha, isso é da minha família, é um bem da minha família, apresenta documentos, a gente está precisando do dinheiro, quer se desfazer desse bem, tal. Ora, a pessoa que comprou a Torre Eiffel, ela caiu no golpe porque ela queria dar um golpe. Porque se ela fosse honesta, ela teria dito à pessoa, escute, você está me vendendo uma mina de ouro. Se sua família está passando necessidade, você não precisa me vender isso. Você pode explorar isso e ganhar muito mais dinheiro do que você ganhará me vendendo. Concorda? Então, só cai no conto do vigário quem quer dar o conto do vigário. Eu vou lhe contar uma coisa que aconteceu comigo, muito interessante. Perdão. Há muitos anos atrás, eu lancei o meu primeiro livro, que foi um romance, que me valeu o prêmio à época de melhor autor paraibano, que foi Um Estranho em Mim. Depois disso, muitos anos depois, eu lancei Libélula, que me valeu um prêmio em Belo Horizonte, que recentemente virou peça e foi um sucesso, que também é outro romance. Mas vamos voltar para Um Estranho em Mim. À época, Um Estranho em Mim, por ter sido premiado, foi lançado aqui em São Paulo. E eu vim para o lançamento. E aí eu fui para o lançamento e veio um homem nesse lançamento, que era aberto ao público, falar comigo.
E era um homem cheio de correntes e medalha e roupas brilhosas e não sei o quê. E o homem se apresentou a mim e disse que era um bruxo. Estou falando sério, parece piada, mas isso é verdade mesmo. Ele me disse que era um bruxo e que queria conversar comigo, que eu fosse à casa dele, não sei o quê e tal. Eu disse, tá bom, vou. E aí, 2 dias depois, eu fui à casa dele, o endereço que ele tinha dado. Quando eu cheguei lá, um lugar muito rico, muito sofisticado, me botaram numa sala de espera. Quando abriu a sala que ele estava atendendo, eu vi sair uma pessoa que eu conheci porque era um ator, à época, famoso da Globo. Quer dizer, o homem recebia famosos, né? Olha eu aqui, eu digo, pronto, eu que não sou nada, né? Quem sou eu na fila do pão? Entrei, o homem lá, tal, e foi, e jogou os búzios para mim e ele me disse o seguinte, ele disse, olha, esse seu primeiro livro vai fazer muito sucesso, mas depois dele você vai escrever mais 3 que também serão sucesso, mas para isso acontecer há um caminho que está trancado e eu preciso abrir este caminho. Eu sou o caminho para... ele é o caminho, né? Pois não. Mas eu já Bora disse... destrancar, o que eu tenho que fazer? Mas eu já disse a você que eu não cobro nada por isso, tal. Mas para fazer esse trabalho desse caminho, de abrir esse caminho, aí eu tinha que pagar tanto pelo material que ele ia usar, parará, e que isso ia me dar muita prosperidade. Eu olhei para ele e disse a ele o seguinte, eu disse, isso que o senhor está me propondo é uma proposta muito boa. Eu não acho justa. Eu não acho justa essa proposta. Então eu gostaria de fazer uma outra proposta ao senhor que me parece mais justa. Porque na medida em que o senhor vai abrir esse caminho para mim, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ficar muito rico. Então, o senhor abre o caminho para mim e 50% de tudo que eu ganhar eu dou ao senhor. E ele? Ele parou, porque ele não esperava, né? Então vamos ver, e aí desconversou para lá, desconversou para cá e me dispensou. Veja, eu jamais cairia no conto do vigário, porque eu não iria... Como você me oferece a possibilidade de eu ganhar fortunas com aquele livro e com outros que eu ainda iria escrever, por aquela quantia só que eu ia lhe pagar para você abrir o caminho, eu lhe dou 50% de tudo que eu vou ganhar. É seu. Fechou? Quer dizer, eu jamais queria no conto do vigário de ninguém, porque eu não quero roubar ninguém. Porque eu não quero ganhar em cima de ninguém. Sim. Então, se eu não quero ganhar em cima de ninguém, eu não vou cair nisso. Então, essa história de usa os pensamentos ruminativos, e para quem está ouvindo a gente, o que a gente chama de pensamentos ruminativos, neste caso específico, são as feridas abertas que algumas pessoas têm. Eu não sou um homem tão bem sucedido, eu não sou tão isso, eu não sou tão vitorioso. Eu sou gordo, né? Uma coisa simples. Eu sou gordo. Né? Eu sou gordo, eu quero emagrecer. Muito bem. Se eu emagrecer, o que é que eu vou ganhar com isso? Tudo o que eu vou ganhar com isso, eu divido com você. Pronto. Mas nesse caso, por exemplo, eu entendo esse caso da prosperidade. Mas tem as ruminações muito simples, né? Que quer emagrecer. Nesse caso, a pessoa não está querendo... Talvez ela queira um atalho. Mas ela não quer... Mas qual o atalho possível para emagrecer? O atalho é, por exemplo, emagreça em 7 dias sem esforço. Sabe? É nessas coisas que as pessoas caem. Tá, mas não cai. Isso daí não cai. A pessoa... Não, entenda. Não, eu me expressei mal. Eu não estou dizendo que a pessoa não embarque. Eu estou só dizendo que aí é uma motivação de desespero. De desespero. Eu estou em desespero, eu não acredito nisso, mas eu não tenho nada a perder, então eu vou pagar para ver. Tá baratinho. Né? Tá barato, eu vou pagar para ver, porque né, eu não tenho mais nada a perder aqui. Mas, no fundo... Ninguém acredita nisso. No fundo, ela não acredita. Não é possível. Porque não é humanamente possível. Né? É tipo assim, eu fiz dieta 7 dias da semana
E aí, no 8º dia, eu comi um McDonald's. Aí eu perdi os 7 dias de dieta que eu fiz. Não, isso não é real. Né? A coisa não é assim, não funciona assim. Não Como é também surreal, eu passei uma semana comendo tudo que não presta, aí no sábado eu fiz dieta. Fez algum efeito? Nenhum. A gente sabe que não funciona assim. Nesse caso, você está falando de desespero. E aí sim, o desespero nos leva muitas vezes a torcer a realidade, a criar uma dissonância cognitiva. A gente torce a realidade dentro da gente. Não, isso não é possível. Mas e se? Eu não tenho nada... Se eu não tentar, como que eu vou saber? Né? Eu não tenho nada a perder. Eu só vou ter que pagar R$100 a essa pessoa. Não vou perder tanto dinheiro assim, afinal de contas. Falando do meu lugar, porque para algumas pessoas R$100 é muito dinheiro. Sim, sim. Né? Então, as pessoas distorcem. Mas eu insisto, se você não quer cair em conversa de ninguém, primeiro, não acredite em soluções mágicas. Elas não existem. E, em segundo lugar, não queira você dar o conto do vigário em ninguém, não queira tirar vantagem de ninguém. Sim. Quando alguém lhe oferecer uma coisa muito vantajosa, ao invés de você receber, divida com ela. Vai ser muito mais negócio. Todo lucro que eu tiver em função disso que você vai fazer, eu lhe dou 50%. Fique tranquilo. Porque eu tô com 50% de nada. Então, é melhor ficar com 50% de alguma coisa. Eu lhe dou 50%. Eu listei aqui algumas fraquezas que normalmente são usadas. Vamos lá. E aí me disse se todas fazem sentido. Solidão, os problemas financeiros, baixa autoestima, pertencimento, esperança cega, medo, culpa, grandes perdas, cansaço mental e emocional, a busca espiritual e até conexão com Deus. A mais potente dessas, e que no final das contas rege todas as outras, é culpa. Culpa? Culpa. Nada é mais eficaz do que culpa. Eu boto um revólver na sua cabeça e você é capaz de dizer: não vou fazer, me mate, não estou a fim de fazer. Mas se eu fizer você se sentir culpado, você se ajoelha e pede para eu apertar o gatilho. Porque o que se manobra as pessoas pela culpa não é brincadeira. Você perdeu essa pessoa porque você foi emotivo demais. A culpa é sua. Você perdeu esta pessoa porque você fez sexo no primeiro encontro. A culpa é sua. Você está na miséria porque você não acreditou o suficiente em Deus. Você devia ter acreditado mais e dado o pouco dinheiro que você tinha a ele. A culpa é sua. E por aí, você é uma pessoa solitária porque você é insuportável. A culpa é sua. Isso não é verdade. Pegando até gancho na história da solidão, eu escrevi um livro sobre isso. Tá aqui para você, entrevistas sobre a solidão. Aí. Caraca, que bonito, hein? Porque a solidão virou uma epidemia. Aí, ó. A solidão virou uma epidemia e uma epidemia que mata. Obrigado. Acho que 2018, ou foi 2017, terminou em 2018, a Grã-Bretanha criou o Ministério da Solidão para dar conta do adoecimento que a solidão causava nos ingleses, de tão sério que estava a coisa. Então, se japoneses também são... Japoneses também, sobretudo depois da pandemia. Então, solidão é um problema muito sério. E aí, se eu lhe responsabilizo pela sua solidão, se eu lhe responsabilizo por você estar na condição financeira que você está, eu lhe manobro. Manobrar pela culpa, porque na hora que eu lhe responsabilizo, a culpa é sua. Manobrar pela culpa é uma coisa muito, muito complicada e séria que se faz o tempo todo. Por exemplo, as pessoas acreditam, por incrível que pareça, em meritocracia. Né? Se eu fizer, se eu me esforçar, eu chego lá. Você não acredita em meritocracia? Claro que não. Basta eu mudar qualquer... Porque para haver meritocracia, todo mundo teria que partir do mesmo ponto. Tá, tem essa teoria. Né? Eu tenho que partir do mesmo ponto na corrida. Basta eu mudar um aspecto.
Bastaria eu mudar. Você está onde você está, sim, você se esforçou, tudo bem, mas bastaria eu mudar um aspecto seu. Bastaria eu mudar a cor da sua pele. Bastava você ser um homem preto. Isso faz diferença. Eu uso o termo meritocracia da forma errada, então, muitas vezes. Porque, assim, eu acredito que as pessoas têm esse merecimento pelo esforço delas. E muitas vezes eu falo assim, você conseguiu, você atingiu pelo seu mérito. Então eu uso isso como meritocracia. Tá errado. Tá errado, porque na verdade você teve uma série de vantagens que estão atrelados à sua história e à sua família, que, bom, para você jogar fora até podia ser que você jogasse, você tinha que ser muito burro. E aí as pessoas pegam a exceção para justificar a meritocracia. Mas eu conheço fulano que nasceu na comunidade não sei das quantas, trabalhava não sei quantas horas por dia, estudou e hoje é médico. Isso é uma exceção. Mas qual que é o termo que se usa? A dinâmica não é essa. O quê? Para essa situação. Porque eu sou uma situação dessa, de quem vim de uma origem muito humilde, não tinha nada, e o que eu conquistei hoje, que não é muita coisa, mas assim, que é muito diferente da galera de onde eu saí, foi por mérito. Porque, assim, ninguém me ofereceu nada de mão beijada. A sociedade lhe ofereceu, sim. Você é homem, tá. Você é heterossexual, você é branco, você é um homem que tem beleza, você é um homem que tem um porte atlético, você tem uma série de conjuntos de fatores que abrem portas para você e que não tem nada a ver com o seu esforço, tem a ver com o simples fato de você ser. Se você fosse obeso, você talvez não estivesse sentado hoje aí nessa cadeira e não tivesse saído da condição de pobreza. Então, não é simplesmente eu me esforcei. A sociedade foi muito a seu favor. Porque a sorte do universo. Não, a sorte do universo não. Bastava você ser gay. A coisa tinha sido diferente. Né? Bastava você não atender esse padrão. Então, quando a gente fala em meritocracia, a gente tem que acreditar que todo mundo pode chegar onde você chegou, porque todo mundo partiu do mesmo ponto que Carlos partiu. Tá. Acontece que você partiu desse ponto, tá certo. Mas o cara que estava aqui do seu lado, se ele era preto, ele já não partiu do mesmo ponto que você. Ele estava bem alguns passos atrás de você. Tá. Se o cara era gay, ele não estava no mesmo ponto que você. Se era uma mulher, não estava no mesmo ponto que você. Né? Então, assim, se você pega... E aí não tem nada de questão de partido político, coisa nenhuma, não. Era assim, não deve ter mudado, não sei o último IBGE, mas não deve ter mudado, não. Se você pegar os dados do IBGE, era assim antigamente, ainda deve ser. Homem branco ganha mais do que mulher branca ganha mais do que homem preto, e homem preto ganha mais do que mulher preta, em termos de renda social, né? Então, você nascer mulher e preta no Brasil... eu tenho todas as vantagens e facilidades do mundo. Para quê? Para ser empregada doméstica, que é uma derivação da escravidão, né? Mas só a questão de nomenclatura. Se ela é uma mulher preta e que explodiu e que deu muito certo, qual é o termo correto para se usar por toda a conquista que ela conseguiu? Bom, se eu pudesse ser um pouco místico... Deus olhou por ela, né? Porque realmente Deus botou a mão. Porque, olha, 90% não vai funcionar. E é nesses 90%... É mulher preta e gorda. Uma mulher preta gorda. E aí agora... E isso a gente tá falando de mulheres cisgêneros. Eu não tô nem falando de mulheres transgêneros. Que aí a coisa vai complicando, né, a camada. O game fica muito mais difícil, né? Aí, para você chegar lá, vai ficando muito mais difícil. Aí o cara pega uma exceção e diz... veja, máfia, ele saiu... lá de não sei da onde, e olhe só, qualquer pessoa faz. Se máfia fez, qualquer pessoa faz. E joga a culpa em você. E joga a culpa em você. E aí eu lhe manipulo. Eu lhe manipulo pela culpa. E a culpa de você ser pobre é sua. A culpa de você não ter dado certo é sua. Olha, qualquer pessoa sabe,
se parar para pensar um pouco, que quem vive eternamente atrás do sucesso adoece. Porque sucesso é ser feliz. Via de regra, as pessoas estão atrás de ter muito mais do que elas precisariam ter. Abra seu guarda-roupa, você tem muito mais coisas do que você precisa. E o planeta está se acabando e quem se importa? Por exemplo, eu vi o seu vídeo recentemente falando de legendários e agora um dos assuntos do momento é o Pastor Mirim. Uhum. E as pessoas caem nisso. E as pessoas estão lá no culto atrás desse falso profeta, né? Cara, eu queria a sua visão sobre isso. Primeiro, a visão da psicologia dos dois lados. Do Pastor Mirim, dos pais, né, desse menino, porque o menino tem 14 anos, tem os pais ali. Será que esse menino é um projeto desses pais? Qual é a sua visão dessa história? Vamos separar, porque os legendários eu acho que não se misturam com essa história do Pastor Mirim. Deixa o legendário para depois. Eu acho que bom, o Pastor Mirim, ele não está fazendo nada diferente do que os grandes pastores fazem. O que chama a atenção somente é que há adultos por trás disso e me deixa muito surpreendido a justiça não intervir nisso. Sim. Não é? Porque tem um menor. De saída, você tem um menor que tudo que ele está fazendo e tudo que ele está dizendo, ele aprendeu. Né? Ele é espelho de alguém. Ele é espelho. Então, assim, e ninguém protege esta criança. Porque, embora as pessoas ergam o dedo para acusá-lo e para dizer, ele não presta, ele é isso, ele é aquilo, para mim, ele é uma criança partida no meio. Ele é uma criança que foi objetivamente objetalizada. Ele se tornou um objeto de lucro. De quem? Não sei, não faço ideia. Isso não me cabe. Sim. Agora, que eu vejo ali uma criança que precisaria ser protegida de quem está no entorno dela e que precisaria ser protegida, inclusive, dela própria, sim. Porque ainda que houvesse algum profeta ali, tem hora para tudo. Né? Tem hora para tudo. É preciso primeiro crescer, estudar, é preciso ter direito a uma série de... É preciso ter direito a uma normalidade. Ter discernimento assim, do que é o mundo. Discernimento do que é o mundo. Senão não é possível. Então, na contramão do que as pessoas olham para aquele menino e dizem, é um canalha, é um enganador... Picaretinha. Gente, é um picareta. Gente, mas é possível que ninguém olhe ali e se apiede daquela criança? Porque, por Deus, isso fica muito fácil de entender se eu fizer um comparativo. Por que é que é um absurdo um adulto fazer sexo com um garoto ou com uma garota de 14 anos de idade? Por que é que isto é absurdo? Isto é absurdo porque isso vai criar marcas psíquicas no garoto ou na garota. Agora, vai criar marcas psíquicas por quê? Porque uma pessoa de 13, 14, 15 anos, ela não tem o repertório psíquico de um adulto. Ou seja, se você hoje levar o fora de uma pessoa que você ama e for deixado por uma pessoa que você ama, você sofrerá. Mas você administrará isso de uma forma muito diferente do que você administrava aos 14 anos. Por quê? Bagagem, porque você tem repertório. Né? Há um repertório psíquico. Então, esse garoto aqui, não interessa, ele só está no planeta há 14 anos. Ele não tem um repertório psíquico nem para entender, nem para saber o que é conceito de classe social, de coisa nenhuma. Ele não tem repertório psíquico nem para saber qual era, de fato, a ideia revolucionária de Jesus. Ele não tem. Ele é um ventríloco. Eu nem sei como classificar. Eu só vejo ali uma criança violentada. Eu realmente vejo uma criança violentada e
que eu digo, meu Deus, mas por que ninguém protege essa criança, sabe? E por que ninguém se apieda desta criança? Evidentemente porque há outras questões atrás dele. Porque eu não tenho nenhuma dificuldade em ter piedade quando eu vejo alguma criança da comunidade, crianças, que a gente vê isso em matérias, carregando um fuzil. Você sente, gente, como se pode isso? Ao mesmo tempo eu sinto um ódio de Mas da criança... Às vezes eu sinto, falo, pô, esse aí pode me matar no farol a qualquer momento. Ele pode lhe matar, mas ele é vítima. Então, mas... Ele é vítima de uma condição. Mas a minha filha também pode ser vítima. E aí, aquela disputa de quem que... Eu compreendo que sua filha pode ser vítima, mas se sua filha for vítima, se eu for vítima, se você for vítima, a gente está sendo vítima de um sistema com o qual a gente é conivente. Se você pega, por exemplo, Júlio Lancelotti, que está fazendo um trabalho na pastoral muito interessante, e eu vejo pessoas dizendo, você está alimentando os pobres de manhã para eles virem me roubar à tarde. Mas escuta, onde é que você não está pensando que aquilo é um ser humano que está na rua e que se ele vai lhe assaltar, ele está sendo alimentado de manhã e vai lhe assaltar de tarde, é por uma estrutura social que precisa ser repensada. Mas está todo mundo olhando para o umbigo. Né? E eu entendo você, eu entendo também a minha dor, e eu entendo que quando você fala da sua filha, você olha para o seu umbigo. Mas não está na hora da gente olhar para a estrutura social, porque tem uma estrutura social que permite que uma criança de 14 anos passe por esse tipo de violência. Sim, publicamente, né? Publicamente. Praça pública, né? Em praça pública, e ninguém diz, escuta, protege esse menino aí, porque... E aí vale a frase do Cristo, perdoa porque eles não sabem o que dizem. Aquele menino não sabe o que está fazendo. Então, aí me pergunto, os pais dele, será que eles não sabem? Será que eles são coniventes? Eu não sei nada o pastor da igreja, dele. será que as pessoas da igreja, da própria comunidade que estão ali, rasgue o meu exame, as pessoas da comunidade acreditam porque diante do desespero a eloquência se sobrepõe. E ele é, né? E ele é eloquente porque ensinaram ele a ser. Mas ele precisava ser protegido dele mesmo. Então, ele me parece esse caso. Os Legendários é uma outra história. E uma história que a gente até pode fazer link com a do menino da seguinte forma. Os Legendários é um movimento que foi criado porque os homens estão numa crise de identidade brutal. Deixa eu só te cortar, desculpa. Acabaram de me mandar aqui, ele acabou de ser proibido de fazer cultos. Saiu a notícia. Pronto, então as minhas palavras foram ouvidas em algum canto. Olhe, pois se Deus existe, ele me ouviu. Pois é agora, Deus acabou de obrar um milagre. Não pode mais, não tem mais culto de pastor. Eu roguei, protejam a criança. Pronto, foi protegido. Automático. Que bom, que bom. Mas vamos lá, os Legendários, outra história aí. Tem a ver com a masculinidade. Alguém teve sanidade, alguém protegeu a criança. Mas vamos lá. Os Legendários é um movimento criado em função de uma grande crise que a masculinidade vem passando. Os homens, eles não estão mais sabendo o que fazer, nem como lidar com essa nova mulher. Então a ideia é, vamos voltar a ser o velho homem de sempre. E vamos ressuscitar, né, o que há de pior no masculino. Eu vi certo dia uma mulher dizendo, o meu marido foi para o retiro dos legendados e ele... Legendário, já sou eu. Legendários, e voltou transformado. Ele agora me abraça. Eu disse, oi? Como assim? O seu marido não lhe abraçava. Ele precisou ir para um retiro. Para montanha com um monte de homem. Para montanha. Para aprender a lhe abraçar. Meu Deus. Mas, gente, como assim? Que marido é esse? Pois é, mas que marido é esse? E eu vou lhe dizer que marido é esse. É um homem que está completamente perdido diante da transformação feminina. E isso fica muito claro
fazendo agora um link com a adolescência do menino que acabou de ser proibido de estar lá dando culto, né? pregando qualquer coisa. Ainda bem que alguém olhou por isso. A série Adolescência, você assistiu? Assisti. Pois Me pegou bastante, hein? Aquela série fala exatamente disso, da crise da masculinidade, aonde você tem um menino adolescente, e não estou dando spoiler nenhum, porque isso nos 20 primeiros minutos de série você sabe. Um menino de 13 anos que vai lá e esfaqueia a colega e mata ela com 17 facadas na noite, no meio da rua. Descobre-se depois que ela fazia bullying com ele, através da palavra incel, que é a história do ser virgem. Sim. Então você é virgem, tal, essa coisa toda. Ora, muita gente ficou, esse menino é um psicopata, esse menino é... Não, não é. Era só um menino partido numa grande crise de identidade no mundo aonde... Porque, veja, quando meu pai era criança, ele tinha certeza que quando ele crescesse, se ele quisesse, ele teria uma mulher e uma família. Isso era garantido. Para qualquer homem heterossexual do tempo de meu pai, ele teria uma mulher. Hoje em dia isso já não é mais garantido, tá? Hoje em dia as mulheres podem olhar e dizer, não quero você. Sim. As mulheres podem inclusive fazer bullying com você. As mulheres podem ser jocosas com você. E isso fala de uma transformação do feminino. O feminino começou a dizer, eu escolho. Eu via por esses dias um amigo me dizer uma coisa que eu vi calado, porque pensando, eu não vou debater com quem não sabe o que diz, embora pense que saiba. E ele dizia, você está muito enganado, as mulheres hoje em dia, se você for um homem baixinho, se você for um homem gordo, se você for um homem que não ganha muito bem, se você for um homem que tem um pinto pequeno, nenhuma mulher vai lhe querer. Então as mulheres estão dizendo que não tem espaço, mas elas têm. E eu pensando comigo, o que de diferente as mulheres estão fazendo do que os homens sempre fizeram? Os homens sempre escolheram as mulheres que eles iam querer e tinham aquelas que iam ficar para a titia, porque não era escolhido por homem nenhum. Sim. Só que hoje em dia tem aqueles que não vão ser escolhidos por mulher nenhuma. E lide com isso, colega. E como é que você vai lidar com isso? Compensando. Se você é muito baixo e por isso as mulheres podem não gostar de homens baixinhos, você vai ter que se superar na alegria, no bom humor, na inteligência. Se o seu salário... Pega o seu ponto forte e pega teu ponto forte e dá um saque para cima no teu ponto forte. Não adianta você querer voltar no tempo e criar um grupo que vai para a montanha, porque quando eu voltar em casa, o papel da minha mulher é edificar o lar. E o meu é comandar, é ser a lenda. Macho alfa. Não, é ser a lenda. A lenda. Né? Legendários vem de lenda. Eu disse isso por esses dias, eu disse isso, e uma mulher disse que eu era um ignorante, que a palavra legendário não tinha a ver com lenda, basta. Senhor, perdoa, ela não sabe o que fala. Vai estudar, burra. Claro que legendário vem da palavra lenda. Inclusive, em outras línguas é assim. La légende, em francês, é a lenda. É isso, legendário, o radical vem do mesmo. É a mesma coisa. Procura lá no dicionário que vai ver que... Deve estar confundindo legendagem com outras coisas. Com outras coisas, eu não sei com o que ela está confundindo, não. Com a falta de leitura dela. Bom, mas é preciso que você entenda que você tem que ser uma lenda. E você tem que mandar, e você tem que ser, e você... Bom, sustenta-se esse papel péssimo do homem, que não se sustenta mais, sustenta-se uma estrutura social que cria essa porcaria que a gente está vendo. Como assim? Bom, que eu saiba, o legendário é um grupo de homens de classe média, média alta, todos heterossexuais, todos com determinado nível, parará, parará, e aí eu mantenho o patamar do poder. E um evento high ticket, né? Não é barato para você ir lá. Não. Eu vi em algum lugar que tinha desses encontros que chegava a beirar os 80 mil reais. Eu digo, gente, por Deus, para você
se reencontrar com você. Pega esses 80 mil, divide por um ano, numa boa análise, que você vai aprender que a masculinidade não precisa ser assim. E é isso que a série Adolescência põe em questão. Você quer ver uma coisa interessante? Isso entre homens heterossexuais ou homens homossexuais. Tanto faz, é homem do homem. A sexualidade masculina, ela é uma sexualidade que foi ensinada a ser muito excitada. Eu tenho que estar comendo, eu tenho que estar pegando, eu tenho que ser o pegador, eu tenho que ser o que bate forte, eu tenho que ser, não pode ser o que soca fofo, eu tenho... E tem que estar produzindo. Eu tenho que estar produzindo, eu sou. E é sempre uma sexualidade muito excitada, essa coisa. Está na hora dos homens serem ouvidos e começarem a poder serem mais dóceis. É possível descansar no colo da mulher que eu amo. É possível ser sensível. É possível um outro tipo de masculinidade quando há um outro tipo de feminilidade hoje em dia, onde as mulheres estão olhando para os homens de igual para igual. Não estão mais olhando assim, não. Oh, sim, Senhor, eu edificarei nosso lar enquanto o Senhor proverá tudo. Não. Outro dia eu fiz uma defesa parecida com essa, num episódio que eu fiz aqui com o Júnior, que é de um canal Red Pill, que eu trouxe. E aí ele me chamou de mangina. Eu falei, mano, o que é mangina? Aí ele falou, é um homem que defende a vagina, você... Não, é um homem de vagina, mas vamos lá. É um homem de vagina. Eu falei, bem. Cara, eu tenho 3 filhas, cara, eu tenho mãe, eu tenho sogra, eu vivo rodeado de mulheres, como eu não vou defender mulheres? Tipo... Mas veja, na defesa dele tem uma coisa curiosa. Tem uma depreciação do feminino. Ou seja, você é um homem menor. E para lhe dizer que você é um homem menor, eu lhe comparo ao feminino. Será que essa pessoa não percebe o que está fazendo? Ela está apenas mantendo um estereótipo e um padrão social de poder. Uhum. Você quer ver como é que isso se apresenta também? É começar a fazer piadinha dizendo que os legendários vão lá para o alto da montanha, um bando de homens, e aí, será que esses homens não estão se pegando? Será que não está rolando lá uma pegação lá na montanha com esses homens? Mas veja, tudo bem, o que você está querendo dizer é, se esses homens fizerem sexo entre eles, eles são menos. Tá. Qualquer coisa que aproxime o masculino do feminino é uma tentativa de reduzir o masculino, como se ser feminino fosse menos. Vamos para o mundo gay. O gay que tem passabilidade, que ele se parece um hétero, se for afeminado, mata que esse não presta. É a bichinha, né? É a bichinha. Mas ninguém parece se dar conta que o que está em jogo é uma luta de poder entre classes. A classe que domina é a classe dominante. Eu nunca ouvi falar, se existe, desconheço, me digam, eu nunca ouvi falar em grupo de extermínio de lésbicas. Mas tem grupo de extermínio de gay. Uhum. Há pelo menos que se pensar, por que não há grupo de extermínio de lésbicas e há grupos de extermínio de gays? Porque elas se aproximam dos homens. Porque elas se aproximam dos homens. Já um homem que nasceu no grupo dominante, assumir para si características do grupo dominado, isso é inadmissível. Ele tem que ser morto, ele tem que ser exterminado. Uhum. Como é que você nasceu homem e se passa por isso? Agora, uma mulher transando com outra mulher é até uma fantasia de muitos homens e ele ia ali para o meio daquela história e tal. Pois é. Então, uma mulher que gosta de outra mulher é menos detestável do que um homem que gosta de outro. Como assim? Ele é do grupo dominante, ele está deserdando, ele está passando para o grupo dominado. Deserdando ou desertando? Agora eu não sei qual o verbo. Mas ele está passando para o grupo dominado. Desertando, né? Que é do desertor, né? É, do desertor. Uhum. Então ele está passando para o grupo dominado. Vamos matar, mata. Então observe que cada violência
contra um gay é, no final das contas, uma violência contra o feminino. E os homens, no final das contas, têm muito medo desse feminino que há neles. Imagina, em mim não tem feminino nenhum. Ô, idiota. O meu lado feminino é gay. Meu lado feminino é. Ô, idiota, deixa eu só te falar uma coisa. A forma era feminina, tá? Só para dizer. Não, e quando eu digo a forma, eu não estou nem falando da mãe. Eu estou falando de você enquanto feto. Até um determinado momento, você vai até os 3 meses. Você vai sendo construído como se fosse para ser uma mulher. E aí, de repente, ao invés de 2 cromossomos X, tem um Y, aí a coisa muda. É por isso que você tem mamilo. Porque ninguém parece se perguntar, por que diabo o homem tem mamilo? Para quê? Verdade. Porque ele teria mamas. Sim. Se não tivesse o cromossoma Y. A forma é sempre uma forma feminina, que aí deriva-se para masculino ou não, mas a matriz é feminina. Tanto a matriz que gesta, que é a mãe, quanto a matriz do feto é feminina, e aí depois vai dando a transformação. Bom, lamento que os homens não consigam lidar com a própria feminilidade e com a própria homossexualidade, não no sentido sexual, mas no sentido afetivo. Porque o homem parece que não pode gostar de um amigo, que não pode gostar do pai com muita dificuldade, e olhe lá. Para falar eu te amo, né? Para muitos é, nossa, mãe, falei com eu te amo. Não é? Pois é. Eu tenho uma coisa curiosa comigo. Cada tarde de autógrafo que eu vou dar, ou qualquer coisa assim, eu tenho uma regra. Eu não dou autógrafo. Eu vendo autógrafo. Cada autógrafo meu custa um abraço. Então, se você quiser um autógrafo, você tem que me dar um abraço. E é muito, muito divertido, dependendo de onde eu esteja na região do país, os homens já vêm com a mão estendida. Eu digo, você está com a mão estendida por quê? Porque eu não vou apertar a sua mão, ou você me dá um abraço, ou você não ganha um autógrafo. E isso vira muitas vezes uma piada, e eu faço virar uma piada. E nossa, mas é uma dificuldade para abraçar, porque... Meu Deus, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou me excitar abraçando? Não, cara, é só afeto. O maior número de suicídios na nossa sociedade é de homens. E será que não está na hora da gente repensar como essa sociedade está montada? E não é porque as mulheres e porque o feminismo, não. É porque é a estrutura patriarcal como ela está posta. Faz uma exigência tão grande dos homens, você tem que ser, você não brocha, você não pode, você tem que vencer, você tem. É uma pressão tão grande que a pessoa acaba se matando. E quando ele está em dificuldade, ele não consegue compartilhar nem com a companheira, né? Que assim, nossa, as contas estão apertadas, não vou falar porque... Ela vai me trocar por um melhor. A responsabilidade é minha, eu que tenho que... Tanto o Red Pill quanto os legendários, você vê aí uma questão de falta de autoconhecimento, de masculinidade frágil. Uma masculinidade muito machucada e que precisaria ser escutada também. Os Red Pill, eles ficaram com muita raiva porque as mulheres agora escolhem. E muitos deles não são escolhidos. E cá pra nós, eu vejo uns Red Pill que eu digo, não era pra escolher mesmo, não. Olha, criatura, vamos lá, melhore. Vamos melhorar, porque ninguém vai lhe escolher. Não, aí fica com bronquinha, né? Também não quero. Também não quero. Você não me quis, também não quero. Mas é um resquício dessa coisa do... Eu aprendi que, sendo homem, eu automaticamente teria. A gente aprende que automaticamente a gente vai ter, como as mulheres aprendem ainda hoje, que as tarefas de casa são dela. Isso elas aprendem mesmo. E é quase que natural. Se você for... vamos viajar 4 casais para uma casa que a gente alugou na praia, não sei das quantas. Automaticamente as mulheres vão para a cozinha e vão guardar a feira e vão... Mas isso não tem nada de natural, gente. Não tem natural? Não, foi a natureza que pôs. Natural vem de natureza. Mas tem o cuidado, né? Por exemplo, eu vejo lá em casa o cuidado que as meninas têm, assim, sabe? E, por exemplo, eu não vou falar para elas cortarem a grama do quintal. Eu vou lá cortar. Eu não vou falar para elas limparem a calha que tá suja de folha. Tipo, eu vou lá... Por quê? Porque elas... É pesado, entendeu? E
E eu acho que eu que tenho que fazer. E aí eu vou e faço. Uhum, tem eu pra fazer. Mas tudo bem, mas... Se não tivesse, tudo bem. Por que você está invalidando essas meninas como se elas fossem mais frágeis? Se fosse um menino, você mandaria. Depois de uma certa idade, sim. De 15 anos, você mandaria. Né? Mas ajudar, elas me ajudam. Tipo assim, sim, vem cá me ajudar. Mas o que Só que aí eu tenho essa, sei lá, acho que talvez da minha criação, né? Pois. De que eu que tenho que fazer essas coisas pesadas e naturalmente eu faço. Eu conheço. Não que eu não lave uma louça. Eu conheço, eu entendo, mas você acha que não é natural uma mulher fazer. Na hora que você acha isso, o que você está dizendo há uma separação natural da natureza entre homens e mulheres. Sim, da questão de força mesmo, sabe? Olha, vai depender do homem, tá? Tem umas mulheres aí que eu não encaro briga não, nego, com elas. Sim, você não tá vai depender. Porque se coloca de uma forma muito genérica, e tudo bem que vamos lá, que o homem, que a compleição física do homem tenha mais força, para não dar muita polêmica, que tenha. Isso não impede que uma mulher limpe uma calha ou que ela limpe uma caixa d'água. Mas, assim, aí eu me coloco como pai, né? E que, naturalmente, eu acredito que essa é uma função que eu não devo delegar para as minhas filhas. Vai subir a calha lá e colocar o seu pescoço em risco porque eu vou ficar aqui lavando uma louça, sabe? Uma inversão de papel que, na minha cabeça, não faria o menor sentido, sabe? Você separa as pessoas por cor? Não. A segregação, né? Você não separaria elas por cor. Você separaria elas por etnia, porque é japonesa. Por que diabo se está separando por sexo? Porque essa separação parece legítima e as outras não parecem. Que assim, eu não tenho um filho e uma filha para comparar. Mas assim, entre elas, que são crianças, né? Uma adolescente já, e eu fazer, a visão mais óbvia é que eu tenho que fazer. Tá certo. Né? Mas se isso fosse porque é arriscado para a idade, sim, eu entenderia. Mas né? Também. Tá certo, também. Mas também. Não só é isso. É porque não é o papel de uma mulher. Eu tenho muita dificuldade com essa ideia e acho que os conflitos sociais mostram que se precisa repensar a ideia de papel de gênero. A gente não tem papel de cor. A gente não tem papel de uma série de outras coisas. Por que tem papel de gênero? Esse gênero é para bordar. Este daqui não. Não, isso não. Né? Este daqui é isso, esse daqui não. E se pega muito nessa questão da força muscular. Bom, eu lamento, tudo bem, os homens podem ter mais força, mas honestamente, se eu tivesse uma filha, eu diria a ela, minha filha, é o seguinte, aprender a fazer aqui como é que se limpa uma calha e tal, para você não depender de homem nenhum, né? Porque você não precisa depender de homem. Vamos trocar um pneu aqui, já fiz várias dessas lições com elas. Um pneu. Vamos trocar, chega aqui, vamos trocar um pneu. Porque deixa eu te explicar, não é porque você é mulher que você precisa de um homem, tá? Você não precisa realmente. Chega aqui, vem entender como troca o óleo do carro, sabe? Essas coisas, eu vou passando para elas. Isso. Mas as funções arriscadas... E sobretudo, ensina para ela o seguinte, que antes dela se casar com um homem, ela se case com a profissão dela, né? Como que é? Casar? Antes de casar com um homem, ela deve se casar com a profissão dela. Ela deve ser uma profissional, ela deve ter um trabalho. Tá. As pessoas deveriam entender o seguinte, as pessoas deveriam casar quando não precisassem casar. Sim, para não depender. Mas as pessoas casam porque eu quero sair da casa dos pais, porque, não, junto vai ser mais fácil a gente pagar uma casa. Não, casa quando você não precisar mais. Casa primeiro com tua profissão, depois você casa com alguém. Isso vale para homem ou para mulher, tanto faz. Mas as mulheres estão muito habituadas que é natural um homem ganhar mais e ela menos. Ou um homem está trabalhando e ela ainda ir galgar os degraus dela. Né? Então você diz, não, minha filha, isso não é natural não, tá? Galgue seus degraus primeiro. Sabe por quê? Porque dinheiro é poder. Dinheiro é poder. E na hora em que eu me submeto a viver com alguém que objetivamente eu preciso desta pessoa economicamente, essa pessoa tem poder sobre mim.
Essa sua fala é perfeita. Dinheiro é poder. A pessoa fala, eu quero ser poderosa, então eu preciso ter dinheiro. Então aí entra o coach da prosperidade. Aí entra o cara que vai trazer toda essa filosofia para todos os universos que você frequentar, até a igreja. Pô, se dinheiro é poder e você não tem dinheiro, você é um fracassado, você tá fadado a ser um problema para a sociedade. Depende, eu tô falando de dinheiro, eu não tô falando de fortuna. Você já deve ter ouvido essa frase que eu vou dizer. Às vezes a gente diz assim, eu conheci um homem que ele era tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ele tinha era muito dinheiro. Era né? dinheiro, sim. Pobre milionário. Então, porque assim, quando eu digo dinheiro é poder na medida em que me mantém vivo. Tá. Eu preciso de dinheiro. Nesse nível, né? Nesse nível. Uhum. Eu preciso de dinheiro para comer, eu preciso para ter uma boa moradia. Aliás, eu acho que as pessoas precisam do seguinte: ter moradia, alimentação, saúde e direito a férias. Se eu tiver dinheiro para essas 4 coisas, tá tudo bem. Zerou o jogo. Zerou o jogo. Eu não preciso de uma bolsa de 50 mil reais. Desculpa, mas eu não preciso mesmo. Porque a única função de uma bolsa de 50 mil reais é dizer: eu sou diferente de você. Sou exclusivo. Eu sou exclusivo. Sou cartão black. Não sou, gente. No final das contas, eu sou uma porcaria. Se eu morrer hoje, amanhã esta camisa é de outra pessoa. Isso não vale nada. Agora, a gente não sabe amar, né? Amar, a gente não sabe, não. A gente usa essa palavra amor, finge que sabe amar, mas a gente não sabe amar, não. Porque amar necessariamente se opõe à justiça. E aí a gente não sabe amar. Eu acho que quando a gente diz eu amo alguém, a gente está dizendo muito mais eu preciso de fulano. Jura? Porque nesse nível? Mas escute, vamos lá. Não vou dizer, muito provavelmente não estou dizendo nada de inédito, porque isso que eu vou dizer, qualquer religioso já deve ter dito. Isso não estou dizendo nenhuma novidade. Vamos pegar uma parábola bíblica para você entender o que eu quero dizer. O filho pródigo. O filho pródigo disse ao pai: vou esperar você morrer, não. Eu quero minha herança e eu quero o que é meu. E o pai então vendeu tudo, deu aos 2 filhos o que cabia e o filho pródigo foi-se embora. E o outro ficou lá, na labuta, trabalhando com o pai, fazendo as coisas, tal. O filho pródigo foi embora, torrou o dinheiro todo. Quando estava passando necessidade, comendo no chiqueiro, voltou. E aí o pai o recebe, faz uma festa, dá cargo, dá dinheiro a ele, dá tudo. Isso é justo? Não. Não tem nenhuma justiça nisso. Isso é amor. Péssimo, né? Isso é amor. Amor. É amor. Você não vai fechar a porta pro seu filho. Isso não. Justo é eu lhe dar aquilo que lhe cabe, aquilo que você merece. É justo que por fazer esse podcast você receba X no final do mês. Isso é justo. Justiça não tem a ver com amor. Justo eu lhe dou o que é seu. Amor tem a ver com eu lhe dou não é porque você merece, nem porque é justo. É um incondicional, eu lhe dou porque você precisa. Você precisa do meu amor e eu lhe dou o meu amor. Tome. Mas você precisa ou eu preciso colocar isso pra fora? Você precisa do meu amor. Eu lhe dou. Tome. Você não merece, não é justo, mas eu lhe dou. Você precisa, tome. Isso é amor. Agora a gente ama assim? Não ama. Eu amo minha mulher. Se ela não me trair, se ela me trair, eu já não amo mais. Né? Não. Tem muitas condições aqui para eu lhe amar. Como assim? Ora, tem gente que tá botando como condição até a balança. Se você subir uns quilinhos aqui, eu já não lhe amo mais. Então, a gente diz que sabe amar, mas não sabe. Entendi. Tem vários tipos de amor, o amor ágape, o amor eros. Não, qualquer um deles, a gente coloca condição. E por definição, amor não tem condição e nem tem justiça. O amor não é justo. É porque você precisa e eu lhe dou.
Porque se eu lhe dou porque você merece, não é amor, né? É qualquer coisa, menos amor. Você já merecia mesmo, eu tô lhe dando. Eu gosto do que eu aprendi com você lá, do desamar, né? Amar, desamar e amar de novo. Isso pra mim foi muito sensacional. Porque naquele livro meu, que é Amar, Desamar, Amar de Novo, se você observar, é amar, amar, amar. A coisa só se modifica por uma partícula. Amar, desamar, amar de novo. Mas é amar, amar, amar. É preciso tentar amar. A gente consegue amar? Consegue não. Eu que estou falando consigo não. É isso que eu ia te perguntar. Não sou nenhum iluminado, não. Mas eu tento me tornar, na medida do que posso, um ser humano melhor. Como é que a gente faz isso? Voltando por Legendários e por Pastor, acessando e se permitindo acessar as nossas fragilidades. Eu não tenho nenhum pudor em ser frágil. Eu já chorei no palco diante de 1.400 pessoas, numa palestra que estava dando. Já chorei em vídeos, já chorei em podcasts, já sorri. Isso não é um problema. Eu não expor a minha fragilidade não me faz menos homem ou mais homem. Apenas transparece a minha humanidade. Agora, eu também não regulo o meu comportamento em função do que o outro vai pensar, do que o outro vai achar, do que o outro... mas as mulheres não querem um homem assim. Olha, não é o que eu escuto no consultório. O que eu escuto no consultório são as mulheres dizendo que os homens estão cada vez mais próximos do bicho irracional, se é que há alguma racionalidade na gente, estão mais próximos do bicho e elas às vezes só estão querendo, sabe, fica aqui. Alguém mais tranquilo. Fica aqui, não precisa de tanta excitação o tempo todo. Fica aqui. Para que tanta brutalidade? Calma. Fica aqui, sossega, bota a cabeça aqui, se entrega. Uma mulher botar a cabeça no peito de um homem e descansar é tão comum, mas um homem colocar a cabeça no peito de uma mulher e descansar, no sentido de dizer, nossa, eu tive um dia muito ruim, tá tudo muito ruim, me dá colo, um pouco de colo, pode ser, e fica, e não precisa ter sexo, não precisa ter excitação. Só vamos ficar de boa. Só vamos ficar aqui, deixa eu escutar teu coração, não é como eu escutava o de minha mãe quando eu estava na barriga dela. Só me deixa aqui, é isso. Eu separei algumas frases perigosas, até na questão de tentar alertar a galera. E aí, vamos lá também para entender a sua opinião. Se você que está aí assistindo ouvir isso aqui em algum lugar, fique atento ou corra. Se não der dinheiro, não vai para o céu. Deus quer ver o seu sacrifício. É para eu falar por causa da frase? Se você falar, melhor ainda, mas tem algumas. Deixa eu te falar, eu tenho muita dificuldade com... Bom, primeiro, Deus não quer dinheiro, coisa nenhuma, isso faz o menor sentido. Quem quer dinheiro é a igreja, Deus absolutamente. Mas, entenda sempre o seguinte, eu tenho um certo ranço com a ideia de Deus querer me ver sofrendo. Sim. A penitência, né? A penitência. Nossa, a penitência. Né? Assim, olha, se eu vou fazer uma promessa, se eu conseguir ir lá no plugado, eu vou subir as escadarias de joelho. Gente, que tal assim... Eu vou sair com máfia para tomar uma cerveja e eu prometo a Deus que saio e aí Deus fica feliz com isso. Porque essa coisa desse sadismo, ele é humano, ele não é divino. Porque se levar em última análise a construção do universo, da natureza do planeta Terra, tudo é tão suave, tudo é tão... Não tem nada assim de... Né? Tudo é suave, ninguém está esperando que a natureza faça grande... Não, é tranquilo. Deus é tranquilo, Deus é de boa. Prove a sua fé. O quanto você está disposto a se entregar. Se não deu certo, é porque você não teve fé suficiente ou não quis de verdade. É uma boa forma de lhe manipular pela culpa
E culpa manipula mesmo. E quando você acredita que você foi insuficiente, sobretudo se você está dentro de um grupo, tá? Dentro de um grupo isso tem um peso muito grande. Porque você olha de gente, mas todo mundo fez, por que eu não? Será que só eu Será que só eu? Pois é. Mas a questão é que tem N fatores que estão sendo desconsiderados aí. Né? Fatores sociais, culturais, capacidade de absorção de conhecimento, capacidade física, o que quer que seja. Eu, às vezes, corro no Ibirapuera e, gente, eu fiquei tão indignado porque certa vez eu pedi para filmarem eu correndo, que eu queria fazer uma postagem no Instagram, né? E quando eu vi a postagem... Você falou, não vou postar. Eu disse, não, mas não postei. Eu disse, gente, mas por que filmou em câmera lenta? Não, mas não está em câmera lenta. Eu digo, mas não é possível. Para mim, eu tô assim. Porque aí passam as mulheres correndo por mim. O maior estilo, né? Nossa, o maior estilo. Aquele cabelão balançando e lá vai numa velocidade. E eu achando que tô a 10 por hora. E quando eu olhei a filmagem, eu digo... Cara, apaga isso, eu não vou postar isso em canto nenhum. Como é isso aqui? Pois é. Então, não é porque você não teve fé, não é porque é sua culpa, não é... É porque aquela mulher que passa por mim correndo muito mais do que eu, ela certamente teve uma outra história de vida e de relacionamento com a atividade física diferente da minha. Quanto tempo ela faz? Há quanto tempo ela faz? Né? E também tem a genética, tá? Também. Conta, tem genética na história, tem gente que quer desenvolver partes do corpo que não desenvolve mesmo. Né? Eu posso malhar o que for, o ombro não desenvolve. Desenvolve o bíceps, mas não desenvolve o ombro. Então o que é que eu posso fazer? Nada. Ó, esse é o método. Seguindo todas as etapas não tem como errar. Mas se você errou, você pulou alguma parte. Não questione, só siga o método. A culpa é sua. Voltamos à culpa. Deixou você cair, né? Eu lhe manipulo, a culpa é sua. E é isso, eu vendo qualquer coisa e posso não entregar nada. A culpa nunca será minha, sempre será sua. Ó, essa aqui, ó, essa é a palavra, não sou eu que estou dizendo, tá na Bíblia. Tá, tudo bem. Tá na Bíblia. Terceirizou lá. Mas tudo bem, a palavra tá na Bíblia, mas tá passando pelo crivo da sua interpretação. Se você tivesse nascido na Índia, o que está na Bíblia significaria nada para você. Se você tivesse nascido no Japão, o que está na Bíblia não significaria nada para você. Então, esta palavra que está na Bíblia, ela é santa dentro do contexto cultural que você está inserido. Se você tivesse nascido em outro lugar, em outra família, bastava ter nascido numa família de Higienópolis, bastava ter nascido numa família de Higienópolis, porque eu brinco dizendo que virou o bairro dos judeus, porque só tem judeu em Higienópolis. Não é? Tem muito mesmo, eu acho muito legal, eles mantêm as tradições, eu gosto das tradições judaicas. Pronto, bastava você ter nascido numa família judaica. Tá, a palavra que está na Bíblia não está nada. Mas isso me incomoda muito, porque assim, a Bíblia... Assim, não vou entrar de quem escreveu a Bíblia, a evolução da Bíblia e tudo mais. Mas tudo que a pessoa, um pastor, um cara mal intencionado, quer falar e justificar que está na Bíblia, ele consegue pegar qualquer passagem da Bíblia e dar uma interpretação própria e justificar aquilo, ó, tá na Bíblia, cara, não sou eu que estou dizendo, tá aqui. Então... Tá. Mas aí a gente faz o seguinte, a gente faz a seguinte análise. Está na Bíblia de Jesus? Porque se não for na Bíblia de Jesus, eu não quero conversa. Porque se você observar todas essas manipulações pentecostais ou católicas, cristãs, de um modo geral. Cristão, de um modo geral. A igreja católica também. Meu Deus. Toda manipulação, ela é feita em cima do Velho Testamento e não do Novo Testamento. Porque com Jesus não tinha barganha. Jesus não trouxe a barganha. Jesus era o seguinte, vamos amar. Vamos amar a prostituta. Você vai jogar pedra? Ué, isso é o telhado, não é de vidro não, para você jogar pedra? Então não dá para barganhar com Jesus. Mas com o Velho Testamento dá. Se você pegar e for a qualquer culto dessas igrejas, não é citado o nome de Jesus. Jesus não entra na dinâmica. É Deus.
Deus, Deus, Deus é o Deus do Velho Testamento. Uhum. Jesus não entra na equação. Porque se Jesus entrar na equação, você não consegue vender. Quebra os argumentos. Você não consegue vender. Você não consegue discriminar. Você não consegue manipular. Então, se alguém me diz, está na Bíblia, eu digo qual? É a de Jesus. Se for a de Jesus, a gente conversa. Se não for... Entendi. Não me interessa. Me interessa enquanto questão histórica de toda a vida judaica e da vinda do Messias. Tudo bem, enquanto contexto de entendimento, você tem os salmos, tudo legal. Mas em termos de eu orientar a minha vida, vai orientar pela Bíblia, tudo bem. Orienta pela Bíblia de Jesus, aí você não negocia. Aí não dá para negociar, não dá para fazer arremedo de eu lhe dou, você me dá. Não. Eu sou mais radical. Eu não quero nem saber de... Tanto faz o que está escrito na Bíblia. Que seja, mas aí não precisa. Não precisa fazer sentido para você o que está na Bíblia. Uma coisa só precisa fazer sentido para você. A ideia de amar o próximo. Para mim... Amar. Como se... amar o próximo como se fosse para você mesmo. Não, né? Tipo... nem isso. Porque às vezes eu nem me gosto tanto assim. Entendi. Eu tiro essa parte. Eu paro no ama. Tá. Porque às vezes eu até sou melhor com o outro do que sou comigo. Entendi. Né? Então, amar o próximo como a ti mesmo. Não, ama, tá? Porque às vezes você faz coisas horrorosas. Faça o bem, faça o certo, né? Faça. Simplesmente faça. Você não precisa acreditar em nada, não. Porque... boa índole não tem a ver com religiosidade. Sim. Você encontra pessoas profundamente religiosas que são completamente ateias, mas são visceralmente religiosas no sentido de ter uma ligação, um religar com o outro, enquanto dizer, gente, é uma pessoa que está aqui, eu preciso dar a mão aqui, eu preciso ajudar. Eu preciso e com a natureza como um todo, né? Claro. Eu já tive discussões profundas com amigos que tentaram me levar assim, para a igreja e tal. Tipo, padrinho de casamento. Eu falo, eu não preciso ir para a igreja, cara. Tipo, eu acredito, né, nessa filosofia. O mais próximo que eu cheguei de acredito, assim, quero alguma coisa é o Deus do Spinoza. Que é a natureza. Para Spinoza, o Deus é a natureza. Isso eu acho legal, a filosofia. Deixa eu só continuar aqui os 3 últimos. Confie... essa aqui já vem relacionado com Beth. Confie na sua intuição para apostar. Isso aqui até virou slogan recentemente. Tipo assim, a sua intuição é o que manda. Então, segue ela, aposta. O problema é que, via de regra, quando a gente se guia pela intuição, a gente está se guiando pelo medo ou pela desconfiança. Né? Então, eu tô com a intuição que eu estou sendo traído. Você está com medo de ser traído e essa desconfiança é fruto do seu medo, né? Ou então eu estou com a intuição de que se eu apostar esse dinheiro aqui eu vou ganhar. Tá com intuição nenhuma. Você está com medo de não ter dinheiro e você quer mais dinheiro e você está fazendo qualquer coisa. Agora você está justificando. Pois é, mas aí você cai no pensamento infantil, que é o pensamento mágico. Há uma fase da vida da gente onde a gente tem o pensamento mágico. E muitas vezes a gente cresce e algumas pessoas continuam repetindo a ideia do pensamento mágico. Por exemplo, uma criança, você já deve ter visto isso, às vezes vai brincar de esconde-esconde e ela acha que se ela fechar os olhos ninguém está vendo ela. Sim. É um pensamento mágico. Isso, ou se eu fizer tal coisa vai acontecer. É um pensamento mágico. Sim. Isso às vezes se deriva, na idade adulta, para certas psicopatologias, como toque. Né? Se eu não bater 3 vezes essa caneca antes de botar aqui em cima, algo muito ruim vai acontecer. Se eu não entrar no campo com o pé direito, o jogo vai dar tudo errado. É o pensamento mágico infantil. Isso daí também. A intuição, muitas vezes, fala do pensamento mágico infantil. E a gente tem muita dificuldade de se entregar a uma coisa que é muito curiosa, que é a imprevisibilidade da vida. A vida é imprevisível. E eu me entrego a isso com muita tranquilidade. Eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco comigo, com minha vida, e tá tudo bem. A gente quer saber muito, né? Quer ter o controle de todas as etapas, né? De tudo,
do passado, do presente, do futuro? Eu não, eu quero as surpresas. Para mim, o bom da vida é a chance da surpresa. Eu jamais iria a alguém que lê cartas para dizer o futuro. Bom, primeiro porque é óbvio que eu não acredito nisso. Sim. Óbvio não, porque há quem acredite, mas eu não acredito nisso. Mas em segundo lugar, ainda que eu acreditasse, por que diabo eu vou pagar alguém para ela me dizer uma coisa que eu vou saber? Para te dar spoiler, né? É só esperar, cara. É só esperar que eu vou saber. Pior que tem muita gente que vai, né? Vai. Quem pensa demais nunca muda de vida. Não é sobre dinheiro, é sobre energias. Isso é completamente maluco, né? Porque eu tenho muita dificuldade com esse conceito de energia. Você pensar, você vai atrair, vai acontecer. Lei de atração. É a lei da atração. Eu ri muito quando saiu o livro, à época, que fez muito sucesso, O Segredo. Eu ri tanto quando saiu esse livro. Mas você sabe por que eu ri? Porque o livro, a incoerência do livro já começa no título. Porque no meu tempo, segredo era algo que nos contava. Uhum. Se eu escrevo um livro, o segredo não é mais segredo. Tenha paciência. O negócio já começa incoerente daí. Então, que fosse a revelação do segredo, tá certo? Okay. O segredo, não é mais. Se virou livro, não pode mais ser segredo, né? Então, eu ri muito com essa ideia do o segredo. O segredo no livro. Como isso é segredo? Não pode. A revelação que fosse. Não é. Não adianta eu achar que só porque eu quero vai acontecer. Eu não terei tudo que eu quero. E tá tudo bem. Sabe por quê? Porque as pessoas também precisam aprender a lidar com frustração. Uhum. É preciso que eu aprenda a me frustrar. Desde cedo, isso eu aprendi muito rápido com minha mãe. Às vezes eu ficava muito irritado, mas eu quero tal coisa. Ela olhava para mim com muita tranquilidade e dizia, tá certo, mas vontade é muito bom porque dá e passa. Então suporte, porque vai passar. Mas você não acredita vou fazer um pensamento positivo aqui, vou entrar nessa vibe que isso aqui pode ser que se concretize de alguma forma, vou idealizar um projeto novo e esse projeto vai acontecer. Bobagem. Não, se você tiver esse tipo de pensamento, você provavelmente terá mais disposição e mais ânimo para ter atitudes em direção a. Tá. Agora, eu vou já imaginar aqui o cenário feito, tudo pronto, porque aí vai acontecer assim só porque eu imaginei. Gente, não vai, não é assim que funciona. Tá se enganando, né? Mas escuta, dá um exemplo bem simples, bem plausível. Houve uma época, acho que hoje não é mais, mas houve uma época que o galã da TV era Reinaldo Gianecchini. Sim. Acho que agora ele já está um senhor, mas houve uma época que ele era o galã, ele era até casado com Marília Gabriela, à época. Quer dizer que se quem quisesse aquele homem pensasse muito positivamente que ia transar com aquele homem, ia conseguir, né? Faça-me rir. Ele já estava morto a essas alturas que ele não tinha dado conta. Não, mas eu vou ficar imaginando e a gente vai se encontrar num bar e ele vai se apaixonar por mim. Não vai acontecer. As coisas por não ilusão, são assim. né? Não é assim. Esse pensamento mágico, ele é infantil. Agora, é bom eu pensar positivo no sentido de que isso me motiva, isso me deixa ter atitudes mais proativas. Agora, eu vou pensar... Mas aí você foi muito específico, mas nenhuma energiazinha boa assim você consegue atrair com essa força do pensamento? Sei lá, Mas não será por isso. Será, vamos lá, se eu acredito nisso, então eu me sentirei mais bonito, eu botarei uma roupa melhor, eu mudarei minha postura, provavelmente eu estarei de peito aberto, não aquela coisa encurvada, porque afinal de contas eu pensei positivo, então vai dar certo. E aí eu assumo uma outra postura diante do mundo. Mas não é o pensamento em si mesmo. É a mudança de atitude. É a minha mudança de atitude, de visão de mim, de postura. Eu não tenho controle sobre. E a gente cai novamente no merecimento. Se eu acreditar que vou
ser rico, eu vou ser rico. Não, não vou. Há uma injustiça social. Aliás, ninguém devia ser rico, tá? Começa logo daí. Porque ninguém precisa de riqueza. Para quê? Eu não entendo quando uma pessoa tem bilhões de dólares. Por que alguém precisaria de bilhões de dólares, né? Mas tudo bem. Cada um. Eu não vou ser rico mesmo, nem estou atrás de riqueza. Eu estou atrás de viver. Viver eu quero. Experiências novas eu quero. É que muitas vezes a riqueza que pode te proporcionar essa vivência de experiências, né? Tipo assim, por exemplo, você vai pra Disney se você não tiver uma bela grana. Né? E assim fala, não quero ser rico, eu só quero ter boas experiências, só quero comer em restaurantes bons ou ter viagens fantásticas. Mas precisa de grana para isso. Se você considera ir para Disney uma boa experiência, eu tô com pena de você. É caro. Agora, se é uma boa experiência, aí fica por sua conta. Não, lamento. A Disney não é uma boa experiência. Aliás, via de regra, nada que você precise de muito dinheiro é uma boa experiência. Dá mais um exemplo. Um exemplo? Bom, a Disney é um exemplo. Se você precisar de eu preciso de muito dinheiro para salvar a minha vida. Não é uma boa experiência, tá? Não é mesmo. E via de regra, eu preferiria não ter esse dinheiro para morrer com menos agonia. Para morrer em paz, tranquilo, em casa. Às vezes quem tem muito dinheiro prolonga muito a vida. Não é muito dinheiro, não traz uma boa experiência, né? Eu vou salvar a minha vida. Isso não é necessariamente uma boa experiência, não. O que mais? Eu vou ser muito amado se eu tiver muito dinheiro. Não é uma boa experiência, né? Não, porque não é você. Você é amado pelo dinheiro. Não vejo nada que o dinheiro possa comprar, que precise de muito dinheiro para ser uma boa experiência. Quer ver uma coisa? Dá um abraço numa pessoa que você tem saudade. Custa nada, gente. Não precisa de dinheiro para isso. Não tem. Olha, eu daria fácil 5 anos da minha vida para dar um abraço em minha mãe. Nossa, como eu tenho saudade do abraço da minha mãe. Eu daria fácil 5 anos da minha vida para ter o abraço dela de novo. Não há dinheiro que compre isso. Sim. Não há dinheiro que compre a certeza de que eu sou um homem amado. Mas não há dinheiro que compre isso. Esse ano específico, foi 17 anos de casado. E a cada manhã que eu acordo, eu me sinto mais apaixonado. Eu não preciso de dinheiro para isso. Sim. Mas é porque... Não é porque nada. Eu não vivo em Higienópolis, estou longe, muito longe disso, muito longe de qualquer luxo, não, nada disso. Nem carro tenho, ando de metrô, adoro. No trânsito de São Paulo... Não, a melhor coisa. Metrô, vim para cá de Uber porque você pagou. Senão eu tinha pego o metrô até perto. Não tem problema, não preciso. Não precisa de grandes coisas. O que você precisar de muito dinheiro para ser feliz não é uma grande experiência. Você me lembrou de uma música que fala que eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. E eu ouvi essa música numa apresentação, tipo, quando a minha filha mais velha era pequenininha, assim, cara, como eu me emocionei aquele dia. Quanto essa música bateu, assim, sabe? Aquilo ali era ela cantando lá, uma coisa simples, sabe? Não precisa. Você poderia estar vivendo em qualquer casa. Se você estivesse com suas filhas, estaria tudo bem. Eu olhava pro lado, minha esposa se derramando assim, eu falei, nossa, sensacional. É isso. Ao ponto que se você tivesse no maior palacete e perdesse suas filhas, nada daquilo serviria. Sim. Os grandes prazeres não precisam de dinheiro, de muito dinheiro. Algum dinheiro talvez, mas muito dinheiro não. Isso não. Só concluir todo esse círculo da picaretagem, a gente chega nos altos níveis. Assim, por exemplo, a gente falou do pastorzinho lá, mas que tem alguém por trás, e que tem alguém por trás, e que sempre tem alguém por trás, até a gente chegar no nível, tem um grande grupo, uma TV, ou de um grande grupo de mídia, ou alguma grande casa de aposta por trás, que tem um banco,
e que tem um outro processo ali de dominação, ou até mesmo onde a maioria dos caras querem chegar quando conquistam tudo e não tem mais o que conquistar. Quero ir para a política, porque por mais que eu tenha conquistado aqui todo o dinheiro possível, eu ainda não tenho reconhecimento. Exemplo, Pablo Marçal recentemente se candidatando aí e tentativas de ser presidente e tudo mais. Sempre vai ter um nível acima que essas pessoas querem alcançar, seja por dinheiro ou por ego? Mas é sobretudo pelo buraco. A gente tem um buraco interno que não fecha. A gente tem um vazio interior que não fecha. E a gente acha que vai fechar quando? Quando eu for rico, quando eu tiver um emprego, quando o que quer que seja aconteça. Esse buraco não fecha jamais, porque desejo, por definição, não se realiza. Eu serei feliz quando eu tiver tal carro, aí eu tenho tal carro. Uhum. Mas não, eu serei feliz agora quando eu tiver a minha casa, não sei, aí eu tenho a casa. Mas quando... Ou seja, o desejo, ele não se sacia, ele não se realiza, ele escorrega para outro objeto, ele está sempre escorregando. E neste sentido, nós somos seres de falta. Há sempre uma falta dentro da gente. Se você olhar para você em algum momento vai pensar... nossa, eu tenho uma boa vida, eu tenho filhas que eu amo, eu tenho uma mulher que me compreende. Por que eu me sinto meio vazio, meio triste? Não sei se isso já lhe ocorreu. Pois é, vai sempre se sentir. É assim que é. E quando a gente entende isso, a gente entende que a gente consegue mais ou menos lidar com este buraco quando a gente estende a mão para o outro. Porque eu me salvo no outro. Eu não me salvo no poder. Eu não me salvo no dinheiro. Eu me salvo no outro. É quando eu sou útil ao outro. É quando eu faço... Aí eu tenho uma certa sensação de que o buraco foi minimamente apaziguado. Uhum. Querer apaziguar com poder é como se você quisesse ter paz criando um cão faminto. O poder é um cão faminto. E, sobretudo, quando está a serviço da exploração do outro. Porque a gente vive numa sociedade onde a meta é explore o outro e ganhe mais. Mas ninguém se pergunta por que está precisando ganhar mais. Às vezes, você ganha muito para gastar com remédio. Porque você adoece. Sim. Com isso. Eu insisto, eu quero novas experiências. Porque, para mim, a única coisa que eu quero e a única coisa que eu vou ter na hora de morrer são memórias. Eu quero minhas memórias. Eu espero que a vida não leve antes de eu morrer. Eu quero minhas memórias. O que eu vivi, o que eu fiz, o que eu experimentei. E não precisa de muito dinheiro, não. Experiências que eu jamais terei. Andar no negócio do avião que deixa você sem gravidade. Lá a experiência de não ter gravidade e flutuar. Milhões para você ir. Tá bom, não preciso disso, eu posso ter outras coisas. Não precisa. Deixa eu compartilhar uma questão com você. Até já falei com outras pessoas, com psiquiatra. Eu tenho um lance que é muito planejamento. Acho que é por vir de produção e tudo mais. Então, eu planejo muitas etapas. Então, já imagino qual vai ser o trajeto para atingir esses objetivos. E aí, eu crio todos os planos, plano A, plano B, plano C. Se não der certo, eu vou por esse caminho. Lá. E, às vezes, quando eu atinjo, né? Muitas vezes, quando eu atinjo as metas, eu não consigo ter a mesma sensação de comemoração. Não vai ter. Porque já estava tudo planejado, sabe? Não é por isso, não. Não é por isso, não. É porque não vai ter mesmo. Quando a gente conquista, perde a graça. Não faz sentido mais. E é porque desejo, por definição, não se realiza. Não é porque você planejou, não. Planejar é o seu modo de funcionamento. Talvez você seja mais obsessivo e tenha que detalhar coisas. E tudo bem, desde que você saiba suportar a frustração de que não será exatamente como você planejou. Aí eu crio planos
Tudo bem, complementares. mas ainda assim, isso é um mecanismo neurótico e que não vai dar conta. Mas o que quer que você consiga, depois que você conseguir, você vai dizer, era só isso. Não importa o que seja. Não importa o que seja. Depois que você consegue, não tem mais graça. Então, é por isso que eu estou dizendo, invista no relacionamento humano, porque isso é a única coisa que de fato consegue apaziguar um pouco esse buraco. Mas, eu quero conquistar a Miss São Paulo. Aí conquista a Miss São Paulo, aí eu descubro que ela é só uma mulher bonita. E nada além, ela é só uma mulher bonita, como qualquer outra. Na sua visão, então, independente da conquista... Independente. Nada vai ser da forma que você planejou lá e que você vislumbrou. Não será suficiente. Você só se salvará do seu vazio no outro, em outro ser humano. Nunca vai ser num objeto, numa coisa, num posto, numa quantidade bancária que você tem. Não, você se salva no outro. Trazendo de volta a questão das filhas, um dos grandes objetivos é ver as filhas formadas, bem de vida, estruturadas. Esse é um dos grandes objetivos da minha vida. Você acha que nem quando eu chegar lá e tiver, tô velho aqui, vi que funcionou todo o meu plano e que elas chegaram lá, que elas estão bem criadas, estão bem encaminhadas na vida? Mas não me deram um neto. Eu queria um neto para eu ver minha descendência. Eu não queria morrer sem ter um neto. Aí tenho um neto. Mas eu queria era ver meu neto se formar. E aí eu seria um velho feliz e poderia morrer. E sempre vai derivar. Agora, só bem, tenha um cuidado, tá? Porque você fez um planejamento para a vida de suas filhas que pode ser que não seja o delas. Sim, não. Pode ser o planejamento, tô aqui, Pode tipo, o que eu ser fiz tá que aqui. Diga, olha, formar, não, quero não, papai, muito obrigado. Não, e se não formar também, a questão é de serem boas pessoas, sabe? É nesse sentido. Sim. Mas claro que se formar melhor, né? Não sei. Não sei porque talvez o emprego das suas filhas ainda nem exista. Eu nem quero que elas sejam... Não, mas entenda. É porque tem tanta coisa que vai surgir. Quando eu me formei em psicologia, não existia nem internet. Você imagina a ideia de atendimentos remotos online. Isso não dava nem nada. Então, né? E há muitas profissões que deixaram de existir. Por exemplo, telefonista. Né? Eu fiz curso de datilografia. Porque você tinha que saber datilografar sem olhar para o teclado. É sofrimento, né? Você aprendia nos teclados sem letras. Porque tinha um mapa das letras aqui do lado. Você tinha que olhar e digitando, que não era digitando, era datilografando. Nossa, eu lembro disso sem ver. De pequeno, vendo, passando assim, em frente a escolas que as pessoas ficavam aquele barulhão. Exatamente. E quando você fazia um concurso público, a última prova era a de datilografia, que você tinha que datilografar um texto em tantos minutos, o texto aqui, você aqui datilografando o texto sem olhar para o teclado, em tantos minutos, e você acho que você tinha direito a ter um erro, ou era 2, não sei. Mas era Imagina o sofrimento. É tipo hoje, você tem que correr 12 quilômetros em tantos minutos, fazer tantas barras. Tinha a prova da datilografia. Ou o sofrimento de você aprender idiomas, né? Que daqui a pouco você vai ter um sensor, você falou, traduziu automaticamente, esquece, não vai ter esse problema. Não estamos longe disso. Eu não sei se hoje em dia ainda se ensina nas escolas, mas eu sou do tempo que a gente tinha que saber a tabuada. Ensina. Que bom. Mas elas ainda sofrem um pouco. Porque tem que decorar. Tem que decorar. Mas ajuda. Quando a gente decora, ajuda a fazer contas mais rápido. Mas muitas coisas vão desaparecer, muitas coisas vão surgir. E eu vou lhe dizer uma coisa. Se tivesse alguma coisa para eu dizer a alguém que está se sentindo infeliz nesse momento, vai enxugar a lágrima de alguém que chora. Olha... Eu sempre tenho essa regra. A cada 500 mil de inscritos no canal,
vai aumentando o que... Então, quando foi 500 mil, foi meia tonelada de alimento que eu doei. 1 milhão, Você tem uma tonelada. metas? Tenho. Que 2 legal. milhões foram 2 toneladas. Agora eu doei há pouco tempo, foi ano passado, na Capadócia, aqui em São Paulo, porque eu já estava em São Paulo, 2,5 toneladas de alimento. E aí eu faço um vídeo e passo em alguma live minha dizendo, olha, vocês vivem me agradecendo, dizendo que me devem, que eu fiz, que eu ajudei, que não sei o quê. Então me paga hoje. Puta, que legal isso. Você me paga hoje fazendo o seguinte, só hoje você vai pegar um prato de comida e você vai dar a quem você encontrar. Agora, não dê só o prato de comida, não. Você dê o prato de comida e diga assim, qual é o seu nome? Uhum. Carlos. Carlos, é porque eu me lembrei de você que eu vim lhe dar esse prato de comida. E olha, a quantidade de e-mail que eu recebo das pessoas, nossa, que vivência o senhor me deu, o nome do meu era fulano, o nome do meu era fulano. E aí 2,5 toneladas vira outra coisa, né? Porque, para pensar, ai, nossa, mas 2,5 toneladas você comprou, eu, pessoa física, fui lá, peguei 2,5 toneladas de alimento. É caro, é caro. Eu poderia ter feito uma viagem para a Europa? Poderia. Mas nada paga o que é cada uma daquelas pessoas recebendo uma cesta ou uma comida. Agora, teve um livro meu, um romance, Libélula, que foi para o teatro e eu espero que volte. A gente está tentando ler Rouanet, enfim, foi um sucesso de público. Tudo que eu ganhei com Libélula, com a venda do livro e com a peça, eu transformei em alimento e fui lá levar para Padre Júlio Lancelotti. E o que eu levei vai dar para uma semana, deu para uma semana de café da manhã. E foi lindo ficar na fila distribuindo aquilo. Que demais. Sabe? E é isso. Então, e de fato, com Libélula, o que eu ganhar com este livro e com a peça, quando ela voltar, sempre será destinado para isso. Aliás, quem quer comprar o livro Libélula, marcoslacerda.com.br, você compra Libélula e o seu dinheiro vai para alguma ação social. Então, assim, porque eu não preciso, Máfia, mais do que eu tenho. Eu não preciso, quando eu preciso ir para o médico, eu posso ir para o médico. Compreende? Esse mês agora eu estou fazendo os meus check-ups anuais. Eu posso ir no médico. Então, eu vou guardar mais o quê? Para quê? Eu não preciso. Eu posso tirar férias. Isso já está bom, isso basta. Eu tenho vivências, eu tenho experiências. Com as pessoas, quando me encontram, me abraçam. Eu não quero joias, eu não quero nada disso. Não precisa. Não precisa. Recentemente, essa aliança, não essa. Como eu estou fazendo 17 anos de casado, era a mesma aliança. Só que ela já estava muito apertada no dedo. Então, e aí eu fui mandar aumentar. Aí a pessoa disse, olha, não dá para aumentar, porque só dá para aumentar até 2 pontos. Uhum. Mais do que isso vai deformar, é melhor o senhor trocar a aliança. Sim. Aí, vou trocar. Mas o senhor vai trocar por quê? Eu disse, porque essa está apertada. E eu tenho que facilitar para o ladrão. É claro, Sim, mas chega... lógico. Não sai, porque toma... se o ladrão vier e... É do senhor para levar. Faz questão disso daqui não. Isso aqui é um símbolo, isso aqui é um pedaço de metal. Isso aqui não vale nada. Nada. E tem pessoas que matam e morrem por isso. Talvez o rapaz esteja precisando para comer. Ah, não, ele está precisando para crack, não é da minha conta. Ele está precisando. Leve, pode levar. Tá aqui, afrouxei no dedo para ficar mais fácil para dar. Quando então, se você é um bandido e está assistindo... Ó... Pode. Agora, por favor, se for me assalte com educação. Não venha com... Não precisa de grosseria. De botar, olha, eu vim buscar a aliança. Pois não. Já está facilitado. Não é só. Problema nenhum. Agora, me deixe, né? Porque eu quero viver. Eu ainda quero ter experiências. Inclusive, vou ter uma nova. Eu ia te perguntar exatamente isso agora. Com o sucesso de Libélula, que foi uma equipe fazendo tal, o diretor me chamou,
que ele é da nova geração dos grandes nomes aqui de São Paulo, que é Lucas Pape, e ele disse: Marcos, eu tenho um texto meu que eu queria você fazendo. Aí eu disse a ele: olha, já me chamaram de muita coisa na vida, coisas impronunciáveis, inclusive, algumas com razão, outras absolutamente injustas, mas de ator, não, isso eu não sou não. Mas aí ele foi sabido, ele me deu o texto, disse: leia o texto, depois a gente conversa, e me ganhou no texto. E é a história de um psicólogo que está na última sessão dele, ele terminou a última sessão, está empacotando, encaixotando as coisas dele, porque ele não quer mais atender. E porque ele não quer atender, isso é contado no transcorrer da peça. E aí entra um rapaz que ele não conhece no consultório dele, enquanto ele está encaixotando as coisas, e diz: eu vou me matar. E aí ele se vê diante desse rapaz e de ter que dar conta dos conflitos desse rapaz e dos conflitos dele. E é uma trama muito interessante. E eu nunca fiz teatro. Estou absolutamente acostumado a subir em palco para dar palestras, ou coisa assim. Mas teatro, amigo, é outra história. É outra história. As marcações de palco. Marcação de palco, decorar texto. As deixas, né? Fazer escada. Fazer escalada para o outro. Encontrar uma pessoa que não é você naquelas falas, porque aquelas falas definitivamente não são minhas. Eu não diria aquilo daquela forma. E vai ser legal. E a gente estreia... E adrenalina, né? Adrenalina de estar ali. Adrenalina, então. E que você fica pensando... Mas aí eu soube que todo ator pensa isso, tá? Você sonha, eu já comecei a sonhar que dá branco na hora. E que você não sabe o que falar. Né? E aí eu descobri... É o terror, né? E aí quando eu disse isso, todo ator diz que é isso, que todo ator pensa isso. E aí teve uma atriz que ainda piorou a situação, porque ela botou assim um triplex na minha cabeça. Ela disse: Marcos, eu não apenas tenho pesadelos que eu estou esquecendo a fala, mas quando eu estou em cena, que o ator está falando, eu fico: será que eu vou lembrar da minha fala? E aí, quando ele termina, a minha vem automaticamente e eu não sei nem de onde veio. Aí eu digo: porra, eu não precisava dessa informação. Vai acontecer eu não comigo. Queria essa informação. Então, dia 6, 7 e 8 de junho, no Teatro do Morumbi Shopping. Que demais. Que está um teatro lindo, foi reformado agora. Por que 3 dias? Porque a ideia é viajar pelo Brasil com essa peça. Se eu não virar o novo Cigano Igor... Você que é jovem não sabe quem é o Cigano Igor, dê um Google que você vai saber do que é que eu estou falando. Mas não, o diretor não me deixará ser medíocre. Foi esse o acordo. Você está empenhado, né? Eu estou empenhado, estou fazendo aulas, e eu disse ao diretor: não me deixe ser medíocre. E ele, de fato, ele é rígido, ele exige, quer texto decorado, e eu levo para a semana... É sem texto na mão, tá bom, é sem texto na mão, vamos lá. Pô, mas você já, com a experiência do palco, já deve dar um pouco mais de tranquilidade, né, de encarar as pessoas ali. Não, porque é diferente. Quando eu dou uma palestra, e sim, palco, câmera não é um problema para mim, mas sempre foi eu me mostrando. Agora, mostrar uma outra coisa que não sou eu, e ter que saber aonde eu tenho que estar no palco a cada momento que eu estou dizendo aquela fala... Está sendo um aprendizado totalmente novo. Mas, então, e isso não precisa de muito dinheiro. É só dizer: eu quero brincar de viver. E é bom. Imagino o quanto isso te motiva, né? Me motiva. E eu espero que as pessoas... Aliás, já está vendendo bem, já está aberto no... Família Nós da Questão. No Simpla, a Família Nós da Questão não me abandona. Mas já está vendendo no Simpla. E só vai ser 6, 7 e 8 de junho no Morumbi Shopping. Maravilha. No Teatro do Morumbi Shopping. Cara, só para fechar, deixa uma mensagem para essas pessoas ficarem um pouco mais atentas, assim, que você puder... deixar ali a mensagem de esperança, seja lá o que for, para não caiam nessas picaretagens. Olha, para você que está assistindo a gente, eu espero primeiro que você tenha se divertido. Agora, deixa eu lhe dar uma dica para você não cair em nenhum golpe. Não acredite
em fórmulas mágicas, nem acredita em nada fácil. Não existe almoço de graça. Se você vai levar uma vantagem muito grande, se você vai conquistar, se você vai subir, é mentira. Porque a vida foi feita da forma como está estruturada a sociedade, não a vida da sociedade, para quem está do lado de cá ter um lucro imenso em cima da sua tristeza, do seu desespero, da sua desesperança, da sua doença. Então, apenas se entrega à vida e diz: vida, me ajude a ter força para fazer como for preciso fazer. Para passar pela doença como eu tiver que passar, para passar pela separação como eu tiver que passar, para passar pelo desemprego, me melhorando, me aperfeiçoando e conseguindo uns novos postos. Mas tudo é sempre muito lento na vida. Até para você se fazer enquanto ser humano, foi preciso 9 meses. Por que é que você acha que um cursinho de 9 dias vai mudar a sua vida? Não vai. Pense nisso. Para, bebê. Obrigado. Obrigado, Cara, querido. demais, brigadão. Seja sempre bem-vindo aqui. Com certeza eu quero bater esse papo contigo muitas e muitas Quando vezes. você me chamar, eu estou aqui. Valeu. E obrigado a você que está aqui até agora. Se inscreva no nosso canal. Deixe seu like. Siga lá. Marcos Lacerda em todas as redes também. Qual arroba? É @MR Marcos Lacerda para o Instagram e no YouTube, no canal Nós da Questão. É isso aí. Obrigado e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu.